Graça e paz para você, meu irmão, que me ouve nesta manhã, evangélico, espírita, católico, cristão, de qualquer religião. Todos nós temos o Cristo no nosso coração. Mas o ensinamento da graça do Evangelho é diferente daqueles que se aplicam aí fora, seja de qualquer religião. Então as palavras que eu trago aqui nesta manhã são palavras sólidas, para que você entenda que Cristo te ama e jamais te abandona. Seja você não estiver, mas a verdade é que eu tenho que falar, porque meu coração quer falar a verdade, né? E muitos ignoram aquilo que eu falo aqui e não aceita. Por que não aceita? Porque a revelação não é para todos, ela é para muitos. Então aqui eu não sou contra a religião de ninguém, aqui eu sou a favor da fé, que no meu coração está, no teu coração está, para te fazer feliz em toda e qualquer situação. Pois eu creio que nesta manhã é a melhor manhã de nossas vidas. Obrigado, meu Deus, por essa palavra. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, meu Pai. Oh, meu Deus, obrigado. Foi Deus que fez tudo que nesse mundo há. Com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que enviou seu Filho amado Jesus. Ele passou pela cruz para no terceiro dia ressuscitar. Foi Deus que gravou dentro do meu coração as palavras do amor e do perdão. Ele me justificou. Foi Deus que plantou em mim o amor, Ele me santificou, Ele me fez um mais que vencedor. Foi Deus que fez tudo que nesse mundo há, com a palavra santificou esse lugar. Foi Deus que colocou no meu coração o amor e o perdão, para nesta manhã receber a bênção. A bênção do Pai está em cada coração. A fé que haveria de vir, ela chegou para todos os corações, porque é pela fé, não é pelas obras religiosas. Por isso que aqui, quando Paulo explica as palavras, né, ele explica em espírito e verdade. Por sermos aqui um espírito nesse corpo de carne, e o corpo de carne está morto para qualquer obra religiosa. O meu ele matou, certo? Mas se não matou os demais, eu aqui não sou contra você, que idolatra alguma coisa nesse mundo, né? Um exemplo, São Jorge, Nossa Senhora Aparecida, né? Idolatra, né? O pastor, quando ele executa ali uma feitiçaria, ele chama Exum, ele chama Arepedilha, ele chama muitos seres, né, que são ídolos da religião afro. Esse pastor não tem entendimento, ele não entrou na graça, no evangelho, não entrou na verdade que liberta o coração. Então, quando Paulo aqui ensina, né, 1 Coríntios, tradução da lei para a graça, 8, versículo 1 até o 5, no que se refere às coisas santificadas, né, a ídolos, reconhecendo que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, tá vendo? Mas o amor edifica. Por quê? A nossa casa está plantada na rocha por amor de Deus no nosso coração. Por isso que 1 João 4,18 diz que quando você recebe o amor de Deus, o amor de Deus dentro do coração, lança fora todo medo. Por quê? O diabo é um mito, não existe essas coisas, o pecado foi abolido. Essas coisas os pastores inventam, né? E as pessoas acreditam nisso. Então também entender a palavra e receber que Jesus Cristo ele foi na cruz e destruiu toda a obra do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 8. Destruiu toda a obra, só que os pastores querem fazer as obras e trouxe da religião afro, né? Que as religiões aí, ela tem um lado dela, né, que elas cultuam, né? Mas não temos nada a ver com isso. É eles lá e nós aqui. Então os pastores foram lá e trouxeram e colocaram na igreja. Então o capeta, o diabo, tudo isso aí é invenção do pastor. Então aqui no versículo 2, se alguém julga saber alguma coisa, com efeito,
não aprendeu ainda como convém. Então, o que diz 1 João 3,6? Ali, os pastores que estão, né, no mundo religioso em geral, né, digamos assim, pouca parte entende, porque ali, 3, né, de 1 João, versículo 6, ali, eles não conheceram a Deus. E nunca ouviu. Por que não conheceram, nunca ouviu? Porque estão pecando. O pastor afirma acabou que é pecador. E quem está no mundo secular não entendeu nada. E diz também que peca. Por quê? Não é pecar, é uma obra da carne. Porque o pecado era a tradição da lei no primeiro século. No século XXI, não. Você comete uma obra da carne, você paga um preço. Você comete um ato errado, você vai preso e você é aqui, né, crucificado. Por quê? Pela lei dos homens. É o que acontece aí. Um policial matou uma criança, né? Então ele vai pagar um preço, porque ele não soube, né, ali administrar a tarefa dele. Ele agiu na carne, foi fazendo e fez, agora paga um preço. É o que acontece. 3. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Então, se eu amo a Deus, Deus me conhece e eu conheço Deus. Por quê? Está dentro de mim, dentro de você. Católico, espírita, não, está dentro de você. Só que o entendimento aqui, que eu trago aqui, é diferente. 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo. E o que não há, senão um só Deus. O que Efésios 4,5 diz? Há um só Deus, uma só fé, um só batismo. Que batismo é esse? É o das águas? Não, o da cruz. Romanos 6,3. Porque o das águas, né? 1,29 de João ali, foi batismo de arrependimento de pecado. Eles tinham que se arrepender, né? Porque na cruz Jesus tiraria o pecado. E tirou. 1 João versículo 3, 4, 5, 6, ele está. Ele tirou o pecado, que é a transgressão da lei, trouxe juízo para os judeus e aboliu, né? Toda a maldição ele tirou na cruz. Porque tinha essa sentença contra eles. Malaquias capítulo 1, versículo 1. A sentença era contra Israel. Entendeu? Então aqui eu não sabia que o juízo foi para o judeu. Eu não passo pelo juízo. O juízo aqui para mim é quando eu mato uma pessoa, né, inocente, eu cometo um ato desse ilícito e vou preso. A minha mente fica pesada porque eu cometi um erro. Isso é, se eu tiver o Espírito Santo em mim, né, eu vou começar a me arrepender, a chorar, a ficar ali, cabeça de baixo. Mas tem uns que matam e fica tranquilo, não querem saber de nada. Matei, como se matasse um bicho. Então não é assim comigo. Comigo eu tenho sentimento, eu tenho amor, eu tenho perdão pelo meu irmão que está aqui ao meu redor. Então eu tenho que ter cuidado, até com a palavra que eu falo aqui, eu tenho que ter esse cuidado. Mas só que eu tenho que falar aqui a verdade, né? Então aqui no 5, por quê? Ainda que há também alguns que se chamam Deus, sabe, deuses, aquilo que eu já li em 2 de Reis, capítulo 1 e 2, versículo 1 e 2, ali está, né? Ezequias, né, teve um problema de doença, e aí eles foram, né, buscar deuses, né, foram buscar outros deuses, porque a religião, ela busca outros deuses, né, porque o Deus está no coração dela, só que ela não entendeu isso aqui e busca deuses. Então, lá ele falou, né, versículo 1 e 2 de 2 Reis, né, versículo 1 e 2, então ele falou, não tem Deus aqui em Israel? Não tem Deus no teu coração? Você não tem o amor e o perdão? Você não tem a mansidão? Você não tem o domínio próprio? Você não tem a longanimidade para você falar com Deus dentro de você? A sua oração tem poder. Você consegue fazer a oração que lhe dá esse poder, porque a fé está dentro de você, dentro de mim, e daquele que crê. Então, aqui está no 6, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Então, só um Deus, não tem vários deuses. Só que a religião, ela, né, os pastores, né, que estão aí na mídia, eles ocultaram isso aqui das pessoas. E as pessoas não entenderam que pela graça ela está salva. Quem está salva? Aquele que crê, aquele que tem a fé, que está lá em Gálatas 3:23. Aquela fé que haveria de vir, ela chegou. Porque ali eles tinham que passar pelo aio, né? Subir e cair aqui debaixo do Cristo ressuscitado, para entender a graça. Por isso temos que servir o outro, aquele que está após a morte, para dar um fruto para Deus.
Senão a religião está aí para que você dê fruto para ela. Né? O cabeça da religião ali, o pastor, o padre, ou aquele homem que comanda, né, as religiões aí, eles têm ali, né, a conduta, né, que eles aprenderam lá. Mas só que aqui eu aprendi de Cristo, para que aqui eu possa falar a verdade, em espírito de verdade, e saber que há um só Deus, uma só fé, um só batismo, o batismo da cruz. Que o das águas era de arrependimento, ficou na cruz, para que o Senhor recebesse de Deus o amor dele e o perdão no teu coração, entendendo essa palavra, em espírito e em verdade. Foi Deus que fez tudo que no mundo há. Com a palavra abençoou esse lugar. Foi Deus que enviou seu Filho amado Jesus e passou pela cruz no terceiro dia ressuscitar. Ele ressuscitou, mora no teu coração. Ele é o amor e o perdão. Então temos que pregar o amor e o perdão para com todo aquele que crê. Não importa a religião. Só quando eu aqui vou ler as cartas de Paulo, né? Que Paulo aprendeu o evangelho com Cristo citado. Paulo não estava antes da cruz com o Nazareno. Ali Jesus escolhe os 12, né? Vão para o povo perdido de Israel, mas não derrubam o gentio e entra na cidade samaritana. Por quê? Jesus já tinha Paulo para escolher no caminho de Damasco. 26 de Atos, ele escolheu Paulo, mas ali já foi ressuscitado, escolheu Paulo. Então as pessoas confundem, né? Não há dois Jesus, o Jesus é um só. Só que aquele que morreu na cruz, morreu com o meu corpo, primeiro, para me trazer o segundo corpo. Porque para mim me transformar o meu coração, eu tive que transformar a minha mente. Quem transformou ele? Com o quê? Com o entendimento da palavra, em espírito de verdade. Então transformar-vos pela renovação da vossa mente, para que a palavra possa frutificar para Deus, não para o homem. Então, com esse ensinamento aí que você entrou, aonde? No céu, nova terra, onde é que Deus fala com você, que jamais te deixa, jamais te abandona. Por quê? Ele cuida de você. Até quando você dorme, ele vela por você e por mim, para aquele que crê, porque o evangelho, ele é o poder. Na tua vida, você crê, e eu recebo aqui, você recebe aí, porque é de coração para coração. Obrigado, meu Pai, por essa palavra de amor e de perdão. Glória a Deus. Obrigado, Senhor.